Bom dia àqueles que nos veem e nos escutam e sabem desse canal e sabem da importância dele, do trabalho do Telesaúde para a formação profissional, para apoio, né, à saúde pública no Brasil, em Goiás, né? Nós estamos aqui para conversar sobre um assunto sério chamado abandono e desamparo na infância. Um tema hoje que merece toda a atenção, uma vez que se sabe que nunca nós tivemos um tempo tão difícil para a infância como esse. Tempo difícil porque é tempo de crise, e em tempo de crise os mais vulneráveis sofrem mais. E não há como negar que a criança, o idoso, os doentes, enfim, esse segmento mais frágil é o que mais sofre. Portanto, é também aquele que precisa de mais cuidado, que precisa de mais assistência, que precisa de mais proteção. No caso do assunto de hoje, entendemos que a infância hoje atravessa um período difícil, porque os pais não têm tanta condição de prestarem assistência e oferecer aquilo que a criança precisa, e a criança, né, vai padecendo, vai sofrendo as consequências dessa dificuldade, dessa limitação dos pais. Mas vamos lá. No primeiro slide, eu coloco uma visão, que é a visão da criança em relação ao seu cuidador, não é? A criança, para o seu cuidador, é uma pessoa dependente. Então, o cuidador encara a criança como alguém independente. É uma grande responsabilidade. Então, o cuidador vê nos filhos ou na criança, por quem é responsável, uma tarefa de responsabilidade, uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, e também a criança, para o cuidador, é alguém que exige investimento afetivo, financeiro e de segurança. Vou comentar sobre cada um desses aspectos aqui rapidamente para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando. Quando o cuidador percebe o seu filho, né, a razão do seu cuidado, como uma pessoa dependente, né, esse cuidador está reconhecendo na criança a sua impossibilidade de cuidar de si mesma. Então, ela depende do cuidado que vem de fora, do cuidado do cuidador, dos pais, dos responsáveis. Essa dependência coloca a criança numa situação passiva, quer dizer, ela é muito mais passiva do que ativa. É passiva para receber o que precisa, é passiva para, né, esperar aquilo de que tem necessidade, e é passiva para ter paciência, uma coisa complicada para a criança, não é? De esperar aquilo que precisa, aquilo que necessita. A dependência é uma condição psicológica complicada, porque aquele que se reconhece dependente não gosta disso, né? A pessoa evolui, se desenvolve para a independência, para a autonomia. E na fase de dependência, onde a autonomia não aconteceu, onde a independência ainda não aconteceu, de tal maneira a deixar a pessoa mais livre, né? Numa situação de dependência, há um certo desagrado, há uma certa contrariedade, uma certa frustração nisso. Vocês podem imaginar, né, que uma pessoa muito dependente, quando deveria estar ou ter independência e autonomia, é uma pessoa mais mal-humorada, é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa mais frustrada, é uma pessoa que não gosta, né, da situação que vive de dependência, seja de pai, de mãe, seja de namorado, namorada, seja de cônjuge, seja de gestores, enfim. A situação de dependência é uma situação que normalmente
dependendo da situação, né, dependendo das condições variáveis, é uma situação que humilha, pode humilhar muito uma pessoa. Então a criança, ela, na sua condição de dependente, tem que ser passiva, e essa passividade é uma coisa que a deixa muito insegura, que a deixa muito preocupada, que a deixa muito frustrada com aquilo que poderia fazer e não faz porque não tem maturidade, porque não sabe como fazer, porque não se aguenta nisso, de fazer alguma coisa que não possa. De sorte que, sendo assim, né, a pessoa dependente, que é a criança, precisa necessariamente de cuidadores. No segundo aspecto, nós dizemos que para o cuidador, a criança é um ser que envolve, que precisa, que demanda muita responsabilidade da sua parte. Então, ele se sente responsável, o cuidador, e como responsável tem que agir. Agir com sabedoria, agir com segurança, agir com tranquilidade, agir com experiência, né? Olha, coisa difícil, de tal maneira que essa responsabilidade possa ser vivida com, né, calma, com sabedoria, possa ser vivida com a justa medida do que é bom para a criança, do que é bom para o seu desenvolvimento. Então, é difícil exagerar a importância do adulto cuidador na sua responsabilidade, não é? Cuidar daquela pessoa, daquela criatura, daquela criança que depende dele, do adulto. A responsabilidade costuma pesar, a responsabilidade costuma deixar a pessoa muito preocupada. A maior responsabilidade faz com que o adulto se sinta desconfortável no que tem que providenciar, no que tem que fazer, no que tem que pensar, no que tem que agir, no tocante ao seu dependente, que é a criança. No terceiro aspecto, nós dizemos que, para o cuidador, a criança é alguém que exige investimento afetivo. Claro, há experiências inúmeras, mundo afora, né, de muitos anos para cá, demonstram que uma criança que não tem estimulação afetiva, que não recebe afeto, né, é uma criança que não se desenvolve como deveria. Ela tem atraso cognitivo, ela tem atraso psicomotor, ela tem atraso na vivência de laços sociais, ela tem atrasos importantes na sua vida. Vai mal na escola, vai mal nas relações, vai mal na construção de uma identidade, vai mal no seu desenvolvimento global. De sorte que, sem a afetividade, sem a assistência de alguém afetivo, a criança não desenvolve o seu potencial, não produz aquilo que poderia produzir. Essa é uma coisa muito séria, porque uma pessoa que não se desenvolve por falta de afeto vai ter muitos problemas e vai causar muitos problemas. Na maioria das vezes que eu entrevistei adolescentes, autores de atos infracionais, até muito graves, né? Na maioria das vezes eu encontrei uma situação comum, um denominador comum na vida de adolescentes que, na sua agressividade, fizeram mal a si e aos outros. Esse denominador comum é a ausência de afeto no seu desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento psicossocial foi prejudicado porque o afeto não viabilizou esse desenvolvimento, não tornou esse desenvolvimento alguma coisa interessante, alguma coisa importante para a pessoa, para o sujeito autor de ato infracional, que é o adolescente. De sorte, então, que se o cuidador não se investe de afeto para investir também esse afeto naquele de quem cuida, a coisa vai de mal a pior. O futuro não pode ser um futuro interessante. O futuro será um futuro complicado, né? A criança, como dependente, exige do adulto também, né, condições financeiras e de segurança. Financeiras porque
Criança é um negócio caro, do ponto de vista do desenvolvimento. Escola, por mais barata que seja, a pública, por exemplo, né, exige investimento financeiro, sim, porque a criança não pode ir para a escola de qualquer jeito. A criança não pode estudar sem assistência alguma, sem nenhum aporte financeiro. É preciso ser alimentada, é preciso ser vestida, é preciso ser cuidada com remédios, com assistência médica à saúde, com assistência à saúde de maneira global. É preciso que a criança que estuda a escolar, a criança na escola, tenha um investimento bom em termos de estimulação cognitiva, livros, cadernos, artes, uma série de elementos que cooperam, claro, para o desenvolvimento da criança, mas que custam dinheiro. Finalmente, é claro que a criança demanda do seu cuidador segurança, porque o mundo é hostil. Para qualquer criança, o mundo é hostil, né? O mundo não se organizou, em termos de sociedade, para o cuidado da infância. Pelo contrário, no mundo capitalista que é o nosso, a sociedade se organizou para ganhar dinheiro, se organizou para ter alguma coisa, se organizou, não é nem para o ser, é para o ter condições de morar, ter condições de se alimentar, ter condições de transporte, ter condições de viver melhor, ter condições, enfim, de tocar a sua vida em condições dignas, né? A luta é essa da sociedade, de sorte que a prioridade não é a segurança para a infância, mas é a segurança financeira para os próprios adultos. Olha só. Então, veja só que a criança para o seu cuidador, sendo uma pessoa dependente, sendo alguém que desperta ou precisa de uma grande responsabilidade em termos de atitudes, né? E é alguém que exige investimento afetivo, financeiro e de segurança. É claro que nós temos que imaginar que esse ser, essa criança, em relação ao seu cuidador, é alguém que tem que ser tratado de maneira muito especial mesmo, porque precisa. Vamos lá. E quem é o cuidador para a criança? Então agora a gente inverte, ao invés da gente pensar na criança na perspectiva do cuidador, a gente vai pensar no cuidador agora na perspectiva da criança, a criança olhando para o cuidador. Quem é o cuidador para a criança? Dizemos, é seu protetor diante do mundo e dos seus medos. É seu referencial para desenvolvimento biopsicossocial. É alguém a quem deve despertar amor e atitude de cuidado. No primeiro, né, o cuidador visto como protetor diante do mundo e de seus medos. É bom que se comente uma coisa. Primeiro, a primeira infância é toda repleta de medos, de grandes medos. Jamais uma pessoa na sua vida terá tantos e tão grandes, imensos medos como na primeira infância. Ela é muito desprotegida, a criança, ela não tem recursos pessoais para o enfrentamento de dificuldades, ela depende muito dos seus cuidadores, de tal maneira que toda essa insegurança, vulnerabilidade, toda essa percepção de hostilidade no mundo faz com que a criança sinta muito medo, muito mesmo. Então o mundo não inspira confiança, os pais sabem disso, o mundo não inspira nenhum tipo de tranquilidade. É preciso tomar cuidado com a sociedade, porque a sociedade é hostil, especialmente com os mais vulneráveis, e entre elas a criança. Veja só o que aconteceu em Piranhas. Uma mãe, obviamente transtornada mental, mas que faz parte do mundo, o transtorno mental faz parte do mundo, ela toma o seu filho de 2 anos e coloca numa fogueira. Junho, fogueira, tudo a ver. E
esse filho não pode sair do fogo, por mais que grite, que se debata e que tente se libertar, né? Porque a mãe, com um pau, fustiga a criança de tal maneira a mantê-la dentro do fogo até morrer queimada, né? Olha só que coisa terrível. As crianças vão saber disso, porque isso vai ser comentado muito, e elas terão, as crianças no Brasil terão, porque isso é noticiado, né? Terão a exata noção de que, de fato, o mundo é hostil, que não se pode confiar nem nos pais. Isso é verdade. As crianças não têm condições de dizer isso, mas reconhecem. Não têm condições de comentar sobre isso, mas sabem disso, de que, por vezes, o mundo é mais hostil dentro da família do que fora dela. O caso de abuso, estupro de crianças acontece, na maioria das vezes, dentro dos lares, por parte daqueles que deveriam cuidar com responsabilidade, do que fora de casa, na rua. Na rua, o sequestro. Na rua, a violência das ruas. Na rua, há o perigo de não se ter um referencial de proteção. Rua, é de todo mundo e é de ninguém. A família deveria ser lugar de proteção, de amparo, deveria ser lugar de segurança, mas as crianças sabem, apesar de não poderem dizer, que muitas vezes nesse lar, nessa família, a situação de insegurança e vulnerabilidade é muito maior do que na rua, ainda que elas não gostem da rua e temam a rua. Quando nós conversamos com crianças em situação de rua, adolescentes em situação de rua, nós constatamos com muita tristeza que crianças e adolescentes vão para a rua porque os lares ficaram piores do que a rua. Uai, tio, aqui a gente se sente melhor, aqui a gente tem amigo, aqui a gente tem onde comer, não sei onde, né? Aqui a gente tem um ou outro que cuida da gente. Em casa a gente não tem comida, em casa a gente não tem quem cuide, em casa a gente não tem nada, em casa a gente tem mais medo. E eu digo, mas a rua tem muito perigo e você deveria ter medo da rua? Não, eu tenho medo de casa, do que podem fazer comigo em casa. É assim que elas respondem. De sorte que a criança de até 5 anos, que é a primeira infância, precisa de proteção diante do mundo hostil, inclusive o lar dela, inclusive principalmente diante dos seus medos, porque de fato é uma questão, né, complicada e apavorante para qualquer um, né? A subjetividade de uma criança na primeira infância, com medo do mundo hostil e com seus medos, sem saber o que fazer com eles. Complicado isso. De sorte que a criança olha para o seu protetor, né, esperando desse protetor uma atitude firme de proteção, claro, né, de garantia de segurança, de cuidado. Um dos filósofos que mais falaram sobre o cuidado é Martin Heidegger, aquele alemão, né, do início do século XX. Ele escreveu, inclusive, sobre isso. Olha, o Heidegger acreditava que, se não houvesse cuidado no mundo, entre os homens, entre as pessoas, não haveria possibilidade da raça humana progredir. Nós sabemos que podemos encontrar pessoas em qualquer parte do mundo por um motivo só: existe o cuidado. Porque até 15 anos, ou cuidado acompanha uma criança e uma adolescente, ou eles perecem antes. Um recém-nascido não sobrevive fora de um esquema de cuidado. A criança não sobrevive fora de um esquema permanente de cuidado que a acompanha em tudo que precisa. Uma criança sem o cuidado não tem chance alguma de prosseguir nessa vida e nesse mundo.
É por isso, então, que o Heidegger, na sua sabedoria, afirmava que o cuidado é absolutamente essencial para a raça humana. Qualquer outro animal precisa de pouco cuidado. Em alguns dias, ele já tem uma boa autonomia, de tal maneira que pode escapar dos predadores de maneira mais ou menos tranquila, dependendo da região. Mas o bebê não, né? A criança não. Vai demorar muito tempo até que ela tenha condições de fazer alguma coisa por si mesma. Certa vez eu li um livro em que aparecia um quadro chocante, né? Uma fotografia de uma criança dos seus 4, 5 anos de idade, e essa criança, né, sujinha, cabelo desgrenhado, tinha um aspecto assim bem descuidado, mas havia um grupo de crianças maiores que cuidavam dela, e ela tinha na foto, na expressão descuidada, uma curiosidade, uma chupeta na boca que ela segurava e um cigarro de maconha na outra. Agora imagine uma pessoa chupando uma chupeta e com a outra segurando um brau, segurando um cigarro de maconha. Muito complicado isso. Mas mesmo assim, com chupeta e maconha, ela ia sobrevivendo por causa do cuidado do seu grupo de rua. Olha só que complicado, né? Então, o mundo é percebido pela criança como ameaçador, como hostil, e nessa percepção ela demanda segurança, proteção dos seus cuidadores. No segundo ponto, né, o cuidador para a criança é seu referencial para desenvolvimento psicossocial. Ninguém aprende sozinho a conviver. Aliás, para conviver é preciso de outro, né? Então, sozinha, né, a criança não vai aprender nada da vida em sociedade. Para se tornar, no seu desenvolvimento, uma societária, a criança deve antes aprender a partir do seu cuidador. Então ela olha esse cuidador e espera dele que lhe ensine os primeiros passos, os segredos, a sabedoria de conviver com os pares, de conviver com os outros, mas de conviver de tal maneira que esteja bem, que se sinta bem, que permaneça bem. De sorte que o desenvolvimento biopsicossocial, corpo precisa desenvolver-se, psico, há uma subjetividade que tem que dar conta da vida e do mundo. Social, isso é feito em sociedade. Então, o desenvolvimento biopsicossocial exige do cuidador um trabalho intenso de acompanhamento, de estimulação, para que a criança se torne finalmente, lá na frente, uma societária bem-sucedida, né? E a criança vê o seu cuidador, no terceiro ponto, como alguém a quem deve despertar amor e atitude de cuidado. Então a criança chama isso para si. Ela é egocêntrica, quer dizer, ela se percebe ou percebe a situação que a envolve a partir de si, ela está no centro e a partir dela é que ela percebe o seu ambiente, é que ela percebe o que acontece à sua volta. Sendo assim, nesse egocentrismo, a criança sabe que deve despertar no cuidador o amor e o cuidado para que ela sobreviva. Isso é mais ou menos instintivo, se eu posso dizer assim. Quer dizer, a criança entende, a criança sabe, a criança compreende que ela precisa ser tranquila em relação ao seu cuidador, despertar nele o amor e o cuidado para que ela tenha chance nesse mundo. Veja só. Vamos então para o segundo, né, o segundo slide, né? Sendo assim, olha só que já é uma complicação posta aí, uma complicação forte para a criança e para seu cuidador, para o seu cuidador e para a criança, né? Vamos lá. Como é um ambiente complicado, como é uma missão complicada, como é uma coisa complexa, completamente complexa, se eu posso dizer assim, não é? É preciso que se pense nos problemas
na infância, porque há problemas, né? Não há infância sem problemas, não há. Eu coloquei pelo menos 4. Primeiro, frustração de suas necessidades de segurança e proteção. Quando isso é frustrado, é um problema. Segundo, a indiferença afetiva dos pais. Eu coloquei tudo junto aí, mas vocês separem de onde estão, por favor, né? A indiferença afetiva dos pais é um problema. Terceiro problema, pobreza e miséria. Nada é mais inimigo ou inimiga da infância do que pobreza e miséria. Então, 2 grandes fatores de problema, 2 grandes entraves, 2 grandes terríveis barreiras, pobreza e miséria. A pobreza não garante alimentação, a miséria complica a vida, a miséria infelicita a vida. A pobreza não garante um teto, o medo toma conta. A pobreza não garante a proteção, o desamparo se faz, o desamparo acontece. De sorte que a mãe, o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, de todos os problemas que nós temos nesse mundo, estão nesse campo aí, do campo da pobreza e da miséria. É o inferno dos homens, é o inferno da infância, é a pobreza e a miséria. O adulto vai se virando, cuida-se de um jeito, de outro, consegue uma coisa, consegue outra, um dia depois do outro, mas a criança simplesmente perece, adoece, míngua, involui ao invés de evoluir, involui. A criança não tem o que fazer, não tem como viver, não tem o que dizer, porque nem vocabulário tem para isso. Sendo assim, claro, né, a pobreza e miséria é um grande problema dos governos, é um grande problema para qualquer país, em termos de exigir solução, em termos de exigir proteção, em termos de exigir prevenção. Pobreza e miséria a gente previne com uma boa administração pública, previne com ações de saúde, previne com trabalho, previne com empoderamento das pessoas, de tal maneira que elas possam sempre ter iniciativas que garantam, fora da pobreza e da miséria, a sua vida, a sua sobrevivência, o seu percurso neste mundo, né? É preciso que isso seja garantido. Então, é uma questão que causa muita tristeza, né? Pensarmos em pobreza e miséria nesse mundo. As consequências são enormes, terríveis para os filhos da pobreza e da miséria, né? Guerras, pobreza e miséria, subdesenvolvimento, a gente não fala isso mais, mas existe, né? Pobreza e miséria. Família sem condições de cuidar de si e dos seus filhos, né? Olha só, pobreza e miséria. Descobriu-se, né, mais recentemente, que são 2 males perfeitamente evitáveis, a curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Governos que se preocupam com essas 2 encrencas, a pobreza e a miséria, sabem agir no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, porque são 2 problemas no comum da vida de fácil solução, né? De fácil solução. Isso passa pela solidariedade dos povos, isso passa pela preocupação dos povos com a infância, isso passa pela competência de quem sabe que, existindo pobreza e miséria, há que se tomar providências, isso passa pela inteligência das pessoas, isso passa pela governabilidade das nações, né? Pobreza e miséria. 2 inimigos grandes contra os quais se tem que lutar muito e que são problemas terríveis da infância.
no último ponto, transtorno mental dos cuidadores, que é uma coisa que a saúde pública tem que ter muita atenção, tem que se dedicar muito. O transtorno mental existe, o transtorno mental não é alguma coisa tranquila para a infância, é difícil. O transtorno mental é, muitas vezes, o maior responsável pela pobreza e pela miséria. Tem um ditado infeliz que diz assim: louco é quem rasga dinheiro. Eu tenho certeza que aquela mãe lá de Piranhas não rasga dinheiro. Como também tenho certeza que essa senhora aqui do município perto daqui, né? Deixa eu me lembrar o nome do município agora, acho que é em Umas. Eu tenho certeza que aquela senhora não rasga dinheiro, de jeito nenhum. Mas foi capaz de abrir com bisturi o ventre de uma grávida de 8 meses e retirar a criança para si, para criar. Então, a mãe morreria, mas ela ficaria com a criança. A criança para de respirar, porque a mãe dopada, né, tem o seu ventre aberto, né, na marra, por alguém que quer retirar o filho que agora será seu, né, como se o ventre daquela senhora dopada fosse o ventre da agressora, como se ela tirasse do seu próprio ventre a criança não respira, ela faz exercícios boca a boca de respiração, a criança morre, mas ela deixa a criança sob sua cama como se fosse um filho seu, que estivesse ali apenas dormindo. Isso é loucura, mas nessa loucura a senhora não rasga dinheiro. Talvez esse ditado tenha sido criado para que as pessoas evitem ver à sua volta transtornos mentais que existem muito. Então, não é só aquele que rasga dinheiro. Eu nunca vi louco rasgar dinheiro, né? O louco mesmo, que está na pobreza, está na miséria, ele pega dinheiro e vai comprar cachaça. Isso é que ele faz, ele não vai rasgar dinheiro, né? Mas sem rasgar dinheiro e sem parecer louco, bem vestido, bem cuidado, inteligente, conversador de boa aparência, o indivíduo é capaz de fazer o que essa pessoa, essa mãe que rasga o ventre de outra, uma mulher que rasga o ventre de uma mãe, ao contrário, né? Uma mulher que rasga o ventre de uma mãe, ela pareça tão normal que um homem empresta o carro para ela fazer isso, né? Aqui o meu carro, vai fazer o que você precisa fazer. Eu não emprestaria meu carro para uma pessoa que parecesse louca, mas se a pessoa parece normal, eu empresto meu carro para uma urgência sua. Esse homem emprestou o carro para aquela senhora que tinha uma urgência, para ela fazer o seu ato de loucura. Então não houve percepção dele, dono do carro, sobre a loucura da mulher. Então, loucura não é uma coisa que se perceba facilmente, mas a criança sabe, porque o transtornado mental, via de regra, não gosta da infância. Ele não tem nenhuma simpatia pela infância. Ele desrespeita a infância. De resto, porque o transtornado mental não reconhece o outro. O próprio transtornado mental é alguém que precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de ajuda. Mas para que isso aconteça nos termos de que ele precisa, tem que haver uma nomeação. Tem que haver um reconhecimento, tem que haver uma identificação. Olha, na nossa comunidade existem pessoas que estão se descuidando, indiferentes com relação aos seus filhos, indiferentes com relação às crianças, pessoas permitindo que essas crianças passem fome, passem frio, fiquem na rua o tempo todo, sejam crianças largadas, crianças em situação de rua, não se preocupam, né? De sorte que, sendo assim, essas pessoas não gostam da infância, não cuidam da infância, não se preocupam com a infância. Esse é um sinal de transtorno mental. Não, Miguel, mas isso aí é falta de vergonha. Não.
O que você quer então? Dar vergonha em doses homeopáticas ou dar vergonha em comprimidos para uma pessoa transtornada tomar? Não é isso que você faz. Uma vez que se constata que uma pessoa não tem saúde mental, ela precisa, no mínimo, se a coisa é grave, de remédios, depois de assistência psicossocial, né? De quem cuide, de quem entenda, de quem dê segurança, de quem siga, acompanhe essa pessoa transtornada nos seus embaraços, porque são muitos. De sorte que não são poucos e não são pequenos os problemas na infância. Não são, né? A criança tem como problema a frustração de suas necessidades de segurança e proteção, tem como problema a indiferença afetiva dos pais, tem como problemaço, pobreza e miséria, e tem como problema transtorno mental dos cuidadores. Então, o pessoal da saúde que trabalha em aparelhos destinados à segurança, à proteção, né, ao desenvolvimento do público infantil, esse pessoal tem que estar atento a estes problemas, porque essa é a matéria da qual nos ocupamos como profissionais de saúde. Essa é a matéria sobre a qual nos debruçamos em termos de cuidado, de proteção, de providências, para que a infância tenha alguma oportunidade de desenvolver-se sem encontrar pelo caminho que está encontrando hoje em grande escala, que é a morte violenta, a morte por causas externas. Indivíduos a partir de 16 anos até os 20 anos, portanto a adolescência, são muito suscetíveis a serem mortos de forma violenta, especialmente pela organização do tráfico, né? Eu digo organização porque quando o tráfico mata por uma questão de organização, e o tráfico mata adolescentes, porque principalmente eles são consumidores que não têm dinheiro, via de regra, o adolescente não trabalha, ele precisa roubar para ter o dinheiro, e quando não paga, porque não tem dinheiro e é adolescente, por isso consome a droga, ele é morto para servir de exemplo. Isso é organização. O tráfico é muito organizado. Ele toca o terror como método e não como violência natural que tenha, né? Olha só. Então, sobre isso nós nos debruçamos. Com isso nós nos preocupamos. A partir disso, nós agimos em termos de gestão de saúde mundo afora. Vamos lá? Que providência se pode tomar? Primeiro, é preciso que se pense, que se planeje em termos de garantia de segurança das vulnerabilidades. É bom que você entenda a noção de vulnerabilidade junto com a noção de risco, né? Uma pessoa é vulnerável quando ela estiver numa situação psicossocial, numa situação social degradada. Essa degradação diz respeito à incompletitude das comunidades em providenciarem para si aquilo que seja segurança, aquilo que seja algo necessário para viver. Por exemplo, não há policiamento, degradação. Não há escolas que funcionem de forma interessante, de forma apropriada, degradação. Não há postos de saúde, não há hospitais, degradação. Não há saneamento básico, degradação. Não há segurança para as pessoas, degradação. Não há minimamente organização social que garanta que a pessoa esteja bem nesse lugar, né? Degradação. Então, o ambiente social degradado em termos de assistência de aparelhos de Estado que promovam saúde, que promovam segurança, que promovam saneamento básico, que promovam trabalho, promovam alimentação, né? A ausência desses elementos numa comunidade faz com que ela nos pareça, seja percebida como uma comunidade degradada.
Qualquer pessoa que esteja numa comunidade degradada é uma pessoa vulnerável. Uma comunidade degradada tem muitas vulnerabilidades. Tá. É claro que se há vulnerabilidade, eu vou encontrar pessoas em risco. Quem são elas? São aquelas muito próximas de fatores que podem lhe causar mal. À saúde, à vida, à segurança, a tudo. Né? Então, está muito próximo das drogas, risco. Está muito próxima da violência, risco. Está muito próxima de fatores de adoecimento, por exemplo, esgoto a céu aberto, criança, risco. Está muito próximo de pessoas que não têm nenhuma saúde mental, risco. Então, essa proximidade de fatores que podem fazer muito mal à vida e à saúde é o risco que nós percebemos, é o risco que avaliamos. Então, um aparelho de saúde numa certa comunidade degradada deve prestar atenção naquelas pessoas que estão em risco. Quem está em risco numa situação ou numa comunidade cheia de vulnerabilidades? Aqueles que não podem se proteger, entre elas a criança. Então, a criança numa comunidade degradada é sempre alguém em risco. E estando em risco, deve receber por parte dos aparelhos de Estado, né, aquilo que faz com que o risco diminua ou que elimine o risco. E o certo mesmo, é claro, o gestor municipal, o estadual ou federal devem garantir que esta comunidade degradada, esse ambiente degradado, se recupere dessa situação e garanta para os seus habitantes aquilo que minimamente alguém precisa para viver tranquilo, pelo menos com alguma tranquilidade. De sorte que o assunto garantia de segurança nas vulnerabilidades diz respeito a tudo isso em termos de estratégia de ação que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Outra providência, alimentação, afeto e proteção para a infância ameaçada. A alimentação, porque a criança demanda alimentação especial, porque está em desenvolvimento físico, mental, precisa ser bem alimentada, precisa de um bom aporte proteico, precisa de boa alimentação em todos os sentidos, precisa de alimentação suficiente e precisa de alimentação saudável, de um estilo de vida no qual a alimentação seja um fator saudável, constante, permanente, né? Políticas públicas têm que garantir isso, né? Tá, como a criança vai aprender com fome? Como a criança que não tem aporte alimentar suficiente vai aprender habilidades que requerem dela esforço mental e físico expressivos? Como alguém que não cuida da sua alimentação ou que não tem na sua alimentação o cuidado dos cuidadores pode ir para a escola na esperança de nela aprender o que se propõe, o que a escola propõe? De sorte que é uma tremenda incongruência, é uma tremenda, né, contradição, uma inconsistência monstruosa não alimentar uma infância que se sabe precisa de escola de aprendizagem para desenvolver-se corretamente. Portanto, há que se providenciar alimentação saudável, afeto. Miguel, o que tem afeto a ver com alimentação? Você não compreendeu ainda que afeto é um tipo de alimentação? O psiquismo se alimenta de afeto. A estimulação para o psiquismo é o afeto. É por isso que a propaganda de temperos e de alimento está sempre colocando a questão afeto, né? Não, isso não é tempero, isso é amor. A comidinha foi feita com amor. O que você vai comer agora foi feito com carinho. Então, a alimentação
e o afeto sempre andaram par em passo, sempre andaram juntos. E boa alimentação e afeto constante é o que nós chamamos de proteção. Essas duas coisas já são muito proteção. No terceiro ponto de providência, nós falamos de estimulação global. Global em termos de vida, né? Corpo, alma, mente, pensamento, espiritualidade. Nós somos um todo, né? Funcionando, em ação, vivendo. Esse todo prossegue de maneira saudável o seu percurso de vida neste mundo por estimulação. Até o casamento precisa de estimulação. O casamento, depois que o par se une numa aliança conjugal, sabe que ou vai estimular de maneira afetiva, de maneira carinhosa, de maneira material, né? Ou há toda uma estimulação para que o casamento prossiga, ou ele vai terminar. É como uma plantinha, né? Uma criança gostou muito de uma flor num vaso. Aliás, de flores, né? Porque o vaso estava bem florido. E pediu à mãe que comprasse aquelas flores naquele vaso e colocasse no seu quarto. Ela queria perto da sua cama. A mãe comprou. Mas a mãe não avisou que a planta deveria ser regada. E a mãe perguntava: como é que está a sua plantinha? Está ficando feia. Está ficando feia. Não estou gostando dela mais não. Está ficando feia. A mãe não entendia o que estava acontecendo, muito atarefada, trabalhando o dia inteiro, cuidando de 1000 coisas, olhou de perto a plantinha e descobriu que ela estava seca. Bem, essa mãe, de tanto trabalhar e cuidar de tantas coisas, né, acabara de se divorciar porque não regou o casamento. Plantinha frágil, né? Dizem que o amor nasce de quase nada e morre de quase tudo. Isso é verdade. Mas morre de quase tudo quando nesse tudo, a estimulação não acontece. Nem afetiva, nem material, nem de cuidado. Ela simplesmente não acontece. De sorte que alguém, para percorrer o seu caminho nesse mundo de maneira saudável, de maneira interessante, tem que contar com estimulação. O Geraldo tem um verso num dos livros dele que me interessa muito, esse verso. Eu acho um verso interessante. Ele diz assim: me elogia, vai, diz um troço bom aí, não dói não, faz de conta que eu morri. Elogio é estimulação. E uma pessoa que não é estimulada em nada, pelo contrário, é desestimulada em tudo, pode facilmente desviar-se do seu caminho, perder o seu curso de vida e ficar a ver navios, se não enlouquecer antes, né? Sorte que estimulação global é uma providência interessante. E por fim, né, é preciso que se providencie uma boa estrutura familiar para a geração de laços sociais, né? Só uma família íntegra, do ponto de vista da estimulação dos afetos, da segurança, da proteção, da cognição, enfim, daquilo que se precisa, só uma família íntegra, o que eu estou dizendo como família íntegra não é a família nuclear, não, é a família que desenvolve bem o seu papel, mesmo não sendo uma família nuclear. O que é a família nuclear? Pai, mãe, filhos. Pode ser uma mãe e os filhos, pode ser uma avó e netos, pode ser o irmão e os seus outros irmãos, enfim. O grupo familiar, seja como estiver constituído, né, deve providenciar ambiente para a formação de laços sociais. Esses laços dizem respeito a vínculos, dizem respeito a envolvimento, dizem respeito à proximidade, dizem respeito ao desenvolvimento de intimidade. Esses laços dizem respeito à segurança, a pertencimento. Esses laços dizem respeito a toda a riqueza subjetiva que alguém possa lançar mão para poder criativamente desempenhar a sua vida nesse mundo. É isso que eu estou falando.
De sorte que esses laços sociais, dentro dos quais as pessoas se situam para poder tocar a sua vida de maneira competente, esses laços só são possíveis de serem gerados numa boa estrutura familiar, que não é da nuclear, não. Inventaram essa coisa um tempo desse, né? Aliás, há muito tempo atrás, que um lar com filhos que não tivesse um pai não tinha condições de criar seus filhos. Os filhos deveriam ir para um lugar que tivesse um exemplo masculino, uma figura masculina. Complicado isso, né? Não sei porquê, mas a família nuclear não tem culpa disso, mas tem sido, né, instrumento de preconceitos mil contra quem não tem essa família nuclear e tem que tocar a vida. Triste isso, né? Mas enfim, vamos recapitular aqui. Providências. Providências da infância significam garantia de segurança nas vulnerabilidades, que eu expliquei, alimentação, afeto e proteção, que eu disse da importância, estimulação global, que eu disse também do que é e do que vale, e finalmente da boa estrutura familiar para a geração de laços sociais, a partir dos quais a criança se desenvolve e se transforma numa societária bem-sucedida, espera-se, né? Bem, é isso aí. O assunto é vasto, nós vamos prosseguir, né? Mas é isso que nós tínhamos de dizer. Um abraço a todos, né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode, né, enviar essa pergunta aqui para o Telesaúde, @telemedicina.med.br, né? Esse é o contato. Um abraço a todos, né? Que Deus abençoe e proteja quem está cuidando de criança. Que Deus faça da infância no Brasil alguma coisa mais feliz do que tem sido.